no telão, tema desta noite, gravando agora em CD, para que você possa levar para alguém, hoje ainda no final do culto. Não andeis ansiosos, parte 3. Louvado seja Deus. Esta é a terceira e última mensagem desta pequena série de ansiedade. Você sabe que ao todo nós estamos falando sobre saúde. Quem está acompanhando? Nós tivemos 6 mensagens, tá? Sobre resgate, resgatando a saúde da minha mente. Agora nós estamos falando de sentimentos, estamos nesta região das emoções, da alma. Estamos falando sobre ansiedade. Hoje eu termino sobre ansiedade e nós vamos esta semana falar de mais sentimentos que machucam, coisas conturbadas. Nós vamos falar daquilo que nos impede de viver a vida em abundância que Jesus trouxe para nós. No Salmo 23:1, eu terminei com este salmo inteirinho. Na quinta-feira, próxima passada, eu disse aqui, este é o salmo que acaba com a ansiedade. Vou ler apenas o 1. Diz a palavra e nós cremos: o Senhor é o meu pastor. Diga com fé: nada me faltará. De novo, nada me faltará. Em nenhum nível, em nenhuma área, nada vai faltar. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, Deus lindo, maravilhoso, Senhor de senhores, Rei de reis, único soberano das nossas vidas. Tu és digno, Tu és lindo, Tu és forte, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. E aqui estamos por Tua causa. Aqui fomos trazidos pela Tua boa mão, Senhor. Portanto, nesta hora, aquietamos os nossos corações, levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. E agora, Jesus, vamos misturar fé à Tua palavra, para que ela seja a palavra eficaz neste dia, eficiente. Ela não retornará para Ti, Senhor, vazia. Ela vai cumprir tudo que o Senhor a designou. E nós estamos aqui, Senhor, para deixar, Jesus, que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, trabalhe agora nas nossas emoções, Pai, organizando o nosso interior, mente, coração, porque nós queremos ser encontrados, Senhor, íntegros, na mente, no coração, no Espírito, na Tua vinda, Jesus. Prepara-nos, Pai, para algo grande que está saindo à luz, mas que precisa encontrar filhos e filhas amadurecidos, equilibrados, Pai, emocionalmente. Oramos com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e toda a amada igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigada, pastora Ciro. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro, regenerados, têm em seu espírito uma semente incorruptível, são selados com o Santo Espírito da promessa, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas que na nossa vida, na nossa jornada de vida, todos nós, pastores, ovelhas, muitas situações vão acontecer, muitas circunstâncias nós vamos viver ainda, e estas situações que vão vir, coisas que vão suceder, elas virão para ameaçar a nossa motivação, para dissolver o nosso entusiasmo e para tentar nos empurrar para esse círculo vicioso de ansiedades, de medo, de inseguranças, de preocupações. Hoje, milhares de pessoas não sabem como sair disso. Estão num círculo vicioso. É medo, é depressão, é ansiedade, é tormento, é insegurança. São dores, são situações que invadem a alma das pessoas e elas vivem nessa rotina, já não sabem mais se tem uma saída ou não. Nós vemos esta afirmação também no livro de Jó, no capítulo 14, verso 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Veja, as pessoas aí fora,
e até dentro das igrejas, estão vivendo assim, cheias de inquietação. O salmista também diz no Salmo 39:6, com efeito, passa o homem como uma sombra. Quer dizer, considerando o tempo que nós vivemos, é breve. Nossa vida passa como uma sombra. Então, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Em vão se inquieta. Jó disse, vivem cheios de inquietação, ansiedade, preocupações. Amados, nós todos sabemos que a vida não é um conto de fadas. Não basta você pensar e através de fluidos positivos, tudo acontece. Eu penso e as coisas vão para o lugar. Eu organizo a minha ideia e as coisas viram cor-de-rosa. Não. Nós temos que saber lidar com as mudanças. Nós temos que saber lidar com os contratempos, com as intempéries. Nós temos que saber lidar com os obstáculos. Nós temos que saber lidar com os percalços da vida. Isso é a vida. Isso faz parte do viver do ser humano. E nós não podemos prever, nós não podemos planejar sequer, nem mesmo controlar todos os fatos que acontecem nas nossas vidas. Nós não podemos controlar tudo. Nós não temos como fazer isso. É por isso que nós temos que saber lidar com a vida. Esta é a grande lição. Saber lidar com as mudanças, saber lidar com os percalços, saber lidar com os dilemas desta vida. E como é que nós podemos fazer isso? Amados, nós podemos controlar como nós passamos por tudo isso. É diferente. Eu não posso mudar fatos, eu não posso controlar a vida. Há coisas que acontecem, há situações que estão aí. Mas eu posso controlar como eu passo por estas coisas. Este é o trabalho do altar da igreja. Ajudar você a controlar os seus pensamentos, ajudar você a controlar as suas emoções, as suas atitudes, ajudar você a superar as intempéries, as aflições, as adversidades. Nós não temos controle sobre os fatos, mas sobre o nosso próprio ser, nós temos controle. Diga, eu não posso controlar os fatos, mas a mim mesmo, eu posso. Então, a nossa reação aos fatos tem controle. É isso que nós temos que entender. A diferença entre o bem-sucedido e o fracassado está em como cada um reage a tudo isso. A diferença entre um vencedor e um derrotado, a diferença entre um conquistador e um frustrado, está em como cada um reage aos momentos da vida. Se você não sabe lidar com os acontecimentos incontroláveis, se você não sabe lidar com a vida, você cai num círculo vicioso de ansiedades. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. A pessoa que não vem à igreja, ela tem muito mais probabilidade de cair nesta armadilha da ansiedade do que quem está aqui. Amém? Então, se você ainda tem alguma ansiedade a ser controlada, a ser vivenciada pela fé e expurgada da sua vida, agora você imagina quem não está aqui, quem não recebe esta palavra. Deus, ao comunicar ao seu povo que ele herdaria a famosa terra prometida, você sabe que Deus disse, né? Tudo antes, porque eles estavam saindo do Egito, da escravidão, e Deus disse, eu tenho uma terra preparada. É herança, é para vocês. Vocês vão chegar lá, lá tem leite, lá tem mel, lá tem frutas. Lá vocês vão ter paz, vocês vão ter descanso, vocês vão ter refrigério. Lá é a restituição dos anos que foram consumidos pela escravidão do Egito. Então, Deus, ao comunicar ao seu povo que o povo herdaria uma terra, a terra prometida, num dado momento, ele mandou que Moisés escolhesse 12 homens entre as tribos, 12 líderes, para que eles fossem espiar aquela terra prometida. Quero lhe mostrar lições hoje que nós ainda não tínhamos, talvez, nos apercebido. Em Números 13, 27, diz assim, relataram a Moisés e disseram,
fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Você conhece o texto, eles trouxeram alguns frutos da terra para mostrar a Moisés. O que aconteceu aqui? Eles foram lá na terra prometida, estes 12 homens espiaram a terra, eles mapearam aquela terra, e eles viram literalmente, que verdadeiramente era tudo como Deus havia dito. Era uma terra extraordinária. Assim como são extraordinárias todas as promessas de Deus para nós. Mas nós vamos nos atentar ao versículo 28. Eles voltaram e disseram, exatamente, é maravilhoso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Bom, aqui, amados, acontece o inesperado. Nesse momento acontece uma surpresa para o povo de Deus. É que quando Deus fez a promessa, ele disse assim, vocês vão herdar uma terra maravilhosa, mana leite, mel, tem isso, tem aquilo, é um lugar de refrigério, de descanso. Mas Deus não tinha dado esse detalhe da adversidade. Deus falou que tudo era bom. Deus contou tudo que era bom para eles. Por quê? Porque Deus queria ver como é que o seu povo iria reagir àquela situação contrária. Deus queria ver como é que aquelas pessoas iriam reagir àquele imprevisto. Que naquela terra existiam homens muito poderosos, muito grandes, eles eram gigantes, as cidades eram fortificadas. Então aprenda uma coisa, a solução de um problema, ela passa primeiramente pela atitude que se tem perante as surpresas da vida, as contrariedades. A maneira de encarar o inegociável acaso, porque tem coisas que nós não prevemos. A maneira de encarar o imprevisível é que vai fazer toda a diferença na vida do povo de Deus. Quando os espias foram ali na terra prometida espiar, eles viram que tudo que Deus tinha dito era verdade. Mas eles se depararam com algo imprevisto. Eles tinham problemas pela frente, surpresas difíceis, não eram boas surpresas. Assim nós também. Quando nós na nossa vida nos deparamos com problemas, com momentos difíceis, com surpresas que nós não prevíamos, ou nós desconfiamos de Deus, ou nós acreditamos. Ou nós duvidamos, ou nós cremos. Ou nós ficamos paralisados, ou nós avançamos. Esta é a diferença do bem-sucedido e do fracassado. Como cada um reage às coisas que acontecem. Olha só, Números 13:30. Então, Caleb era um destes 12 que foi lá olhar. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb teve uma reação. Caleb reagiu de uma forma confiante, crente, né? Sabendo que aquela situação estava prevista por Deus, que Deus sabia de tudo aquilo. Esta é a atitude de um vencedor, esta é a atitude de um conquistador. A solução de um problema, a solução de um percalço começa com uma atitude, sempre com atitude. E eu queria chamar a atenção desta pessoa, Caleb. Ele estava entre aqueles 12. O que os olhos de Caleb viram foi exatamente a mesma coisa que todos os outros tinham visto. Ele não foi para um cantinho separado, os 12 estavam juntos e viram as mesmas coisas. Tanto a verdade de tudo que Deus tinha dito que era deles, que a terra era muito boa, como eles viram também, todos eles, os homens que lá estavam, as cidades que eram fortificadas, homens poderosos de grande porte. Só que Caleb reagiu de outra maneira.
Ele viu exatamente as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Ele viu as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, os mesmos problemas. Mas ele teve uma atitude diferente. E no versículo 31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram. Quer dizer que os que estavam junto com ele, vendo a mesma coisa, as mesmas situações, enfrentando os mesmos problemas, Marli, eles disseram o quê? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja, eu quero que a igreja perceba o contraste nas atitudes, diante da mesma situação. Nós vemos como o povo reage, às vezes, diante de uma mesma dificuldade. Às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é um desemprego, às vezes é uma enfermidade na família. Amados, como é diferente a atitude das pessoas diante de situações idênticas, das mesmas coisas. Ali não eram nem situações diferentes para cada um, era comum a situação. Todos eles estavam vivendo aquele momento. Então, a chave para nós vencermos, ou para nós sermos derrotados, está nas nossas atitudes. Diga, atitudes. No versículo 32 diz assim: e diante dos filhos de Israel, olha o que aconteceu. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo. Vocês sabem o que é infamar a terra? Quem sabe o que é infamar? Não é inflamar não, tá? Infamar, fama, difamar. O que eles fizeram? Infamaram. Eles deram uma má fama para a terra que eles tinham espiado. Mas a terra não era boa? A terra não era perfeita? Não tinha tudo que Deus disse que tinha? Era para eles tudo. O que fizeram aqueles 10? Porque só Caleb e mais um outro chamado Josué, daqui a pouco eu vou falar dele, só eles dois tiveram uma atitude diferente. Os outros 10, eles disseram, nós não podemos, eles são fortes, eles são poderosos, nós não vamos conseguir. E eles infamaram a terra diante dos filhos de Israel. O que eles disseram? A terra pelo meio da qual passamos a espiar, agora já não era tudo que Deus disse. Olha os olhos deles. É terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, normalmente, quando se reage desta maneira aqui que nós estamos vendo, se começa a ver o problema numa dimensão muito maior do que ele tem. Quando começa assim, não vai dar, eu não vou conseguir, é grande demais, é poderoso demais, é difícil demais. O problema passa de dimensão, amado. Ele cresce. Porque nós vamos nos diminuindo diante de uma mesma situação. E o problema passa por uma dimensão maior do que realmente ele tem. Caleb, lá do outro lado, ele encarou o problema. O que ele disse? Ei, gente, vamos lá, subamos, possuamos, porque certamente prevaleceremos. E a outra turma diz, não vai dar, não vai dar. Agora eu quero chamar a atenção no versículo 33. Também vimos ali gigantes. Agora eles já começaram a olhar gente grande, gigante. Agora já era todo mundo gigantesco, não é? Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. É mau, é grande, é perigoso. Os gigantes. E éramos, leia comigo, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Agora sim, fim da linha. Agora sim, chegaram no limite. Os filhos de Deus, os eleitos, os escolhidos, o povo, a nação escolhida de Deus, se vendo como gafanhotos. Que triste, não é? Eles se colocaram numa posição medíocre, numa posição pequena, numa posição de impotência. Amados, Deus não quer que nos momentos desafiadores, nem você nem eu, a gente não pode se diminuir. Deus não quer que nos momentos desafiadores você perca o seu entusiasmo, você enterre a sua fé, que você perca a sua motivação, que você mude a sua confissão, que você perverta os seus pensamentos. Não. Aqueles 10 homens, porque eles se achavam gafanhotos, eles passaram essa mesma mensagem ao inimigo e ao resto do povo de Deus. Porque veja aqui, eles... Olha, o éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos dele.
Quando você se deprecia, o teu inimigo começa a dizer, você não vale nada mesmo, você não pode comigo mesmo, porque você deu o primeiro passo na direção do abismo. Então, os inimigos viram a atitude daqueles homens. Pela atitude deles, eles cresceram, porque eles não eram tudo aquilo. Eles eram inimigos derrotados já. Deus já tinha tudo preparado. Quantas vezes o problema cresce, 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 e cada vez vai ficando mais difícil, vai ficando mais nebulosa a situação, porque você diz, não dá, não posso, não vou conseguir, não é para mim, não tenho como vencer isso, eu sou pequeno, eu já perdi, eu não posso, e o problema diz, você não pode mesmo. O inimigo está dizendo, é assim mesmo que eu gosto de te ver, lá no pó, como o gafanhoto, como este povo aqui também se sentiu. Aqueles 10 homens, porque eles se achavam gafanhoto, eles fizeram o povo inteiro, a nação inteira se achar gafanhoto também. E aos olhos do inimigo também. Muitas pessoas continuam desperdiçando energia ao questionarem o porquê. Agora eu quero falar com crentes do dia a dia. Quantos crentes gastam energia perguntando por quê? Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que agora? Por que eu perdi? Por que ela foi embora? Por que a porta não abre? Por que eu passei por isso? Estão perdendo energia, desperdiçando energia ao perguntar por quê? Por quê? Números 14:1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação. Olha o que aconteceu com 3 milhões de pessoas. Levantou todo mundo e gritou em voz alta. Não é gritou, aleluia, gritou, e agora? E o povo chorou aquela noite. O que significa isso? Vou usar uma palavra que a pastora adora. A galera aderiu ao negativismo. Percebe, Rogério? Toda a turma entrou naquela de gafanhoto, daqueles 10. Todo mundo gastando energia, todo mundo ansioso à toa. Não serve para nada a ansiedade. Por quê, bispa? Por causa de quem? Por causa de 10 infelizes gafanhotos. Que era o que eles eram, como eles se viam, como eles se sentiam. Olha, analisando coisas, analisando fatos, eu percebo que as pessoas se envolvem muito mais facilmente com as coisas negativas do que com as positivas. Você pode ver. Às vezes a pessoa ouve 1, 2, 3 palavras positivas, ela vem aqui, é só palavra de Deus, é só encorajamento, é só virtude de Jesus Cristo, né? Deus falando, Deus mostrando, Deus, né? Deus usando anjos, Deus usando pessoas, só positivo. Um cidadão enviado dos infernos abre a boca para falar uma coisa negativa, a pessoa gruda naquela. E ela anula todas as outras que ela ouviu, todas as coisas positivas que Deus lhe tem falado. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Agora a coisa começa a ficar feia. O negócio vai ficando cada vez pior. Porque um abismo chama outro abismo. É pecado e mais pecado. Todo mundo começou a murmurar contra Moisés. Amado, coitado do Moisés. Não tinha nada a ver com essa história. Que história, bispa? Com eles se sentirem gafanhotos. Moisés mandou eles lá olharem para eles verem que tudo era real, conforme Deus tinha dito, e eles viram que tudo era real. Mas por causa de 10 infelizes gafanhotos, eles infamaram toda a terra, todo o povo. Eles choraram uma noite inteira e gritaram em desespero, ansiosos, preocupados. E diz a palavra que eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Pronto. O que se passa aqui? Agora todos estão pecando, murmurando contra o líder, falando mal do que Deus tinha dito, desejando morrer, falando que era melhor a situação
miserável dos infernos no Egito do que estarem nas portas da terra prometida. E olha agora a famosa perguntinha, versículo 3. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Olha só, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Por quê? Por quê? Começaram a achar um monte de bobagens. Quero lhe falar disso. Será que não seria melhor eu ter ficado lá onde eu fiquei? Eles estão dizendo, será que não era melhor a gente voltar para o Egito? Esse voltar para o Egito significa que normalmente quem reage desta forma, negativa, ansiosa, pessimista, preocupada, começa a retroceder na vida. Começa a desistir das coisas, começa a achar o lixo bom, começa a achar as coisas podres do passado maravilhosas. Começa às vezes por não vir à igreja. E a vida vai virando algo terrível. Até a pessoa ficar desesperada. E diz depois ainda que foi Deus. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus deixou acontecer. Não! Deus está lhe mostrando que a vida não é um conto de fadas. Deus está lhe alertando que possivelmente na nossa jornada situações difíceis vão surgir para tentar o quê? Dissolver o nosso entusiasmo, nos paralisar, nos jogar para baixo. Mas a diferença está na preparação, amados. Nós estamos aqui preparando você. Este altar lhe prepara para todos os desafios da vida. Porque nesta preparação que você vai reagir como Caleb. É quando você está preparado que você sabe como reagir. Que atitude você deve ter? Eia, subamos, possuamos. Se é uma enfermidade, eu vou ser curado. As chagas de Cristo têm provisão para minha cura. Eia, os meus filhos virão para a casa de Deus. Deus é fiel, Ele ama a família. Eia, vamos, eu vou falar, eu vou testemunhar, eu vou orar, eu vou vencer. Toda a reação, como a reação de Caleb, tem um resultado de vitória. Toda, não tem como falhar. Agora, eles começaram a dizer o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é desperdício de energia. É a infantilidade. É como se nós chegássemos lá fora, olhássemos para o céu e começássemos a dizer assim, por que esquentou? Por que está calor? A semana passada estava frio. Eu quero saber por que está calor. Por que mudou a temperatura? Afinal é o outono. Já tinha que estar meio frio essa história e tal. É como se nós fôssemos lá no Instituto Meteorológico, chegássemos lá para os testes e dizer, eu quero saber aqui o seguinte, por que mudou a temperatura? Eu quero saber por que voltou a esquentar, os termômetros subiram. Me explique. Se tem vento a mais, eu quero saber por que está ventando. É como se nós entrássemos por isso. Por quê? Porque a natureza, amados, ela tem os seus altos e baixos. Faz parte da natureza. Por que na vida isto é assim, assado, ou não é assim, ou não é assado? Porque a vida tem destas coisas. São circunstâncias, são situações. Nós estamos aqui para viver isto com sabedoria. Estamos sendo preparados, Deus nos está preparando para nós vivermos com sabedoria e com a vitória. Você tem que tirar proveito de todas as situações, de todas as adversidades. Você tem que buscar qualidade de vida, você tem que buscar força em Deus, você tem que buscar na fé a estratégia para você vencer, você tem que buscar paz interior. Para quê, bispa? Para você encarar, para você lutar e para você vencer todas essas adversidades. Mas busque naquele que pode lhe dar a solução, naquele que lhe renova as forças. E foi o que aconteceu. Em Números 14, 23, diz assim, nenhum deles verá a terra que com juramento prometeu a seus pais. Deus tinha jurado que a terra era deles. Aqueles 10 infelizes gafanhotos,
Sabiam disso. Foram lá e viram que tudo era real. Mas resolveram ficar de baixo astral, deprê, ansiosos, preocupados, amedrontados, gafanhotinhos. E sabe o que aconteceu? Nenhum deles verá a terra. Ai, e eles já tinham visto. Esse verá, ninguém vai experimentar. A terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. A reação dos ansiosos, ela não condizia com os resultados. Estava tudo preparado, mas a reação, a atitude deles não condizia com o que Deus tinha preparado, prometido. Eles poderiam ter bons resultados reagindo daquela forma? Não, jamais. Com aquela atitude, eles não teriam, de jeito nenhum, bons resultados. Mas o que diz o 24? Vamos encher o peito agora. Porém, o meu servo Caleb, põe seu nome aí, qual é o seu nome? Eu vou falar Solange, minha serva Solange, você fala o seu, e nós vamos falar 1, 2, 3 já. Porém, a minha serva Solange, quanto nome misturar. Visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Meu amado, é só ficar firme, olhando para Jesus. O que ele prometeu vai acontecer. Ele é a garantia da vitória. Amém? Quem entrou naquela terra desses 12? Caleb e Josué, que teve a mesma atitude que ele. Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar. Quer dizer que Deus jurou ao povo que eles habitariam lá. Mas aqueles 10 que foram contra, murmuraram, duvidaram, o Senhor disse, não entrarão na terra. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Esses 2 entraram. Esses 2 viram o cumprimento da promessa. Por quê? Porque eles encararam, eles lutaram e eles venceram. Eles não ficaram ansiosos, deprimidos, medrosos. Este também é o nosso desafio, irmãos. Estarmos preparados para as circunstâncias da vida. Todos nós temos adversidades e nós devemos ficar preparados. Sem entender isto aqui, você entra num furacão de ansiedade. Você não consegue sair se você olhar para as adversidades de uma forma diferente da de Caleb e da de Josué. Amado, vale a pena reagir de maneira correta às coisas que nos acontecem. Não adianta, olha, eu vou lhe dizer seriamente, não adianta você reclamar. Não adianta você dizer que o seu chefe é um demônio. Não adianta você dizer que o mercado, que a economia está um caos. Não adianta você dizer que as coisas estão caras, que esse mundo é uma bomba, que a sua vida não presta, que você tem um karma. Olha, não adianta dizer nada disso. Você tem que crer que assim como Deus fez com Josué e Caleb, Deus vai elevar as suas conquistas, Deus vai elevar os seus sonhos, Deus vai, elevar você a novos patamares. E essas coisas que acontecem, essas coisas que parecem que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que parecem impossíveis, Deus transforma os impossíveis dos homens em possíveis para Deus. Isaías 40, 28 e 29. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, ao ansioso, ao desanimado, ao negativista, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem tem atitude certa diante da vida, experimenta isso aqui que diz a Bíblia. Você hoje pode estar experimentando alguma surpresa desagradável na sua vida. Uma adversidade, uma circunstância ruim, uma má notícia.
mas a sua atitude diante disso é que vai fazer você experimentar o que o Senhor diz no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tudo isso aqui de positivo não sucede baseado nas nossas ansiedades, nas nossas incertezas. Tudo isso que a Bíblia diz sucede baseado em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, as coisas positivas, as promessas de Deus, elas se manifestam baseadas na fé. Sem fé é impossível. Sem fé seria impossível a Josué e a Caleb acreditarem que eles prevaleceriam. O que eles viram foi tão real e difícil quanto aqueles outros 10 viram, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei, irmãos, que tudo à nossa volta quer nos empurrar para baixo. Há muito negativismo por todo lado. Há muito mais apelos para nós nos envolvermos com o negativo do que com o positivo. Por isso, você sabe agora, nem todos chegam à realização pessoal. Nem todos chegam a vencerem na vida. Há forças contrárias puxando para o negativo. Hoje em dia, se você não vive num clima de tensão, você é condenado. Se você diz para as pessoas, eu estou bem, estou calmo, todo mundo cai matando. Como? Por quê? Você não está nervoso? Eu não, estou tranquila, serena, mansa. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Quem está hoje num estado de equilíbrio é que passa uma falta, né, de estar no contexto. Olha, quando você diz assim, eu durmo bem à noite. Ah, não. Mas sem remédio? É, sem remédio. Como? Você veja que as coisas estão se invertendo, não é? E se você diz, não, eu estou bem, eu não fico estressado. Sou uma pessoa calma, tranquila, eu sei esperar em Deus, você é um ET? Porque as pessoas não são assim. Então, amados, a pergunta que nós fazemos nesse momento. É possível ser feliz, viver com qualidade de vida, viver com harmonia, com paz, com serenidade, com equilíbrio, sem estresse, sorrindo? É possível? Sim, é possível. Então, eu queria agora no finalzinho da mensagem dizer uma coisa. Não basta também só estar motivado, convicto, com uma boa autoestima, com entusiasmo, se você não colocar tudo isso em ação. Diga ação. Caleb e Josué agiram. Você precisa se mover na direção dos seus objetivos. Não adianta dizer eu estou calmo. Estou sereno, tranquilo e não fazer nada. Sou entusiasmado, bispa. Domingo que vem eu sou entusiasmado, bispa. O que você fez durante a semana? Eu sou entusiasmado, bispa. Não adianta. É muito bonito, mas precisa ação. Eclesiastes 11:4 diz, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Você pode ter toda a teoria. Você pode ter lido quantos livros for, mas se você não colocar em prática, de nada adianta. Não resolve nada. Vai brotar ansiedade de novo. Sem perceber, amados, as pessoas são influenciadas ao comodismo. Eu vou encerrar a mensagem lhe dizendo isso, indo para o finalzinho agora. Todos os seres humanos, inclusive nós, crentes, somos, levados ao comodismo. Nós queremos realmente, como diz aquele dito infeliz popular, que o mundo termine em barranco para a gente acabar encostada. Todos, são impelidos, influenciados pelo comodismo. Você se recorda de uma musiquinha, desde criança acontece isso, sabe? Vocês aqui. Tem uma musiquinha que as crianças cantavam, Hoje eu não sei se cantam mais, hoje as musiquinhas são diferentes. Tinha uma musiquinha que era assim, cai, cai, balão, cai, cai, balão.
aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. As crianças já crescem assim, ó, é aqui na mão que o balão tem que cair. Se ele cair lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá. E o balão não cai na mão. O balão cai na floresta, o balão cai no fio elétrico, o balão cai em tanto lugar para fazer estrago. É ou não é? Aliás, eu não vou entrar aqui, mas musiquinha de criança, amado, é um negócio. Tem musiquinha que ensina a criança a ser agressiva. Atirei um pau no gato, mas o gato não morreu, porque eu atirei para matar o gato. E tem uma tal de Dona Chica que devia ser presa. Porque diz assim, que a Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Amados, ela esperava que o gato morresse. Ela ficou admirada, aí ele gritou, o gato. Veja que é de berço, são culturas de berço, né? A gente poderia falar tantas coisas aqui. As crianças já vêm aprendendo a duvidar do amor também. Sabe? Não acreditar em promessa de amor. Tem uma música que diz assim: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A meia volta, volta e meia, vamos dar. E agora? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Porcaria. Mentiroso. Comprou no camelô e me deu um anel. E agora? O amor que tu me tinhas era pouco. Você veja que há um estímulo ao comodismo, à agressividade, a não crer nas coisas verdadeiras, né, de Deus, no amor, na paz, não é assim? A pior coisa a fazer é ficar ali se lamuriando, murmurando, reclamando, questionando. E há pessoas que são murmuradores de plantão. Se você quer ouvir uma lamúria, você já sabe até quem você pode procurar. Salmo 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Você acha que um Deus que conhece, sabe, o seu interior, teceu no seio da sua mãe? Ele não tem tudo preparado para você ser feliz, vitorioso? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Elas não metem medo, elas são admiráveis. E a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu interior o sabe muito bem. Você só vai poder vencer os desafios se você estiver inteiramente equilibrado. E interiormente equilibrado. Diga inteiramente e interiormente equilibrado. Então receba nesta noite a renovação do seu interior, em nome de Jesus. Seja renovado agora. A renovação das suas emoções, dos seus sentimentos. Determine hoje, amado, o fim das ansiedades na sua vida. Segundo aos Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Se renova. Receba a renovação em nome de Jesus hoje. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, não é para você ficar ansioso, ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não fique ansioso pelo que os seus olhos estão vendo, mas preste atenção nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A situação crítica vai passar. A aflição vai passar, amado. Isso que você está vendo não é para sempre. Vai passar. Diga, é temporal. Diga, o que eu não vejo, que a vitória, a bênção, é eterna. Amém. Eu termino com Provérbios 23, 18. Tem atitudes positivas.
Bispo, mas se falhar alguma coisa, meu amado, Deus não pode falhar, essa palavra não pode falhar. Porque deveras haverá bom futuro. Não fique ansioso. Não será frustrada a tua esperança. Quem acredita nisso não tem ansiedades. Sabe que Deus tem o futuro preparado de bênçãos, de vitórias, a despeito de qualquer circunstâncias contrárias, a respeito das decepções, a respeito das coisas que não saem do jeito como nós queríamos, a respeito das más notícias, das surpresas desagradáveis, haverá bom futuro. Espere em Deus e a sua esperança não será frustrada. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Acredite, seja entusiasmado com a palavra. Agarre-se às promessas de Deus, elas não podem falhar. Esqueça os gafanhotos desta vida. Não ouça os negativistas. Põe para correr da tua vida aquele que falar diferente de Deus. Vamos todos ficar de pé. Em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus. Diga: agora a ansiedade está vencida. Todo medo, toda preocupação, toda insegurança não tem mais espaço no meu coração. Eu sei que eu tenho um chamado, como Josué, como Caleb, de enfrentar, de lutar e de vencer, em nome de Jesus. Que assim seja na tua vida, para a glória de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Pastor Maurício. Oh, glória a Deus, que bilhete maravilhoso, aleluia. Olha a pessoa que está do seu lado, olha para ela e diz assim: olha, nós não somos gafanhotos, nós somos como Josué, como Caleb, fortes, ativos, intrépidos, ousados, corajosos. Somos da fé, somos conquistadores, somos desbravadores, somos dos que confiam em Deus inteiramente. Diga para alguém aí: haverá bom futuro para você. Sua esperança não será frustrada, não. Glória a Deus. Pastor Maurício vai orar, encerrando o nosso culto, bênção final. Pois nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos descer hoje na lanchonete, honrando o bispo Rai, que pediu para o outono e inverno ter sopa na igreja. Ô meu bispo, olha, hoje você não está aqui, mas eu vou levar e congelar. Tem caldo verde. Deus seja louvado. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Palavra que vem fortalecer, que vem abrir a nossa visão, Senhor Deus, mostrando, Pai, que aquilo que o Senhor tem prometido, o Senhor é fiel, Pai. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la, Senhor. Obrigado, Jesus, porque essa palavra faz com que nós avancemos, que nós nos esqueçamos de tudo que ficou para trás, Pai, prosseguindo para o alvo, para um prêmio que já está preparado por Ti, Pai. Nós colocamos nosso coração, nós olhamos para aquilo que pode nos trazer esperança, Pai. E a Tua palavra é viva e eficaz, a esperança para a nossa alma, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Saímos nesta noite da Tua casa, renovados, fortalecidos, Pai, com a visão de Caleb e de Josué, Pai. Porque nós fomos comprados por preço, Pai. E o Senhor na cruz já consumou todas as coisas, já venceu por nós, Pai. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Ti, Pai, que nos amou, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. E que nós saiamos daqui, Senhor, para possuir, para conquistar, Pai, a despeito de que não estejamos vendo nada, Pai. Jesus. Nós enxergamos pela fé, porque o Senhor disse está lá, para que nós possamos conquistar, Pai. No Teu nome nós oramos e te agradecemos, Senhor. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e a direção do Espírito Santo de Deus
sejam permanentes e constantes na vida de todo aquele que crê, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E os vitoriosos digam glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Abra os seus lábios. Eia! Subamos e possuamos. Eia! Quero ver entusiasmo na igreja. Tem uma semana entusiasmada em nome de Jesus. Meninos.
subamos, possuamos a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Yes. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: subamos e possuamos a terra. Aleluia. Desçamos e tomemos caldo verde. Amém. Bispo, te amo. Boa semana. Tchau. Internautas, tchau. Boa semana.